Muito boa noite, meus amigos. Está começando mais um Grenal na TV. Neste momento, o Grêmio está se degladiando, começando o jogo do Grêmio contra o Juventude. Nós aqui firmes, eu acompanhado de Lédio Legal, torcendo muito pelo Rio Grande. Boa noite, Lédio. Boa noite, Heron. Um abraço para toda a nossa audiência. Como os gremistas estão tratando, né? É a final do campeonato, o jogo do século. Eu até queria perguntar pro nosso querido Albano Gado se o Grêmio vencer tem chance de título ainda. Albano Gado, nervoso, veio com um fraldão impressionante hoje. Boa noite, Albano. Boa noite, realmente estou de fralda hoje, mas confio muito na vitória do nosso tricolor. Inclusive, né, saio daqui e vou voando para a arena. Teletransporte. Para torcer para o nosso Grêmio. Fica tranquilo, eu vou lhe tranquilizar, não interessa o que aconteça, se o Juventude fizer gol ou não, o Grêmio tem mais time, o Grêmio, individualidades, não o coletivo, mais time, jogadores, tem camisa e tem o estádio, torcida, enfim. Então são três vantagens grandes sobre o Juventude. Claro que milagres podem acontecer, mas seria um milagre. Eu também acho, mas eu vou te dizer que vai ser muito difícil. Vai. O Juventude até pode perder esse jogo de hoje, mas vai vender a derrota muito caro, porque o Juventude sabe do desespero que o Grêmio está hoje, de que o Grêmio precisa somente de uma vitória, nenhum outro resultado serve. Não, empate a gente vai discutir até, mas tudo bem. Eu acho que não, cara. Eu acho que hoje é o dia de... Para provar que eu não estou falando da boca para fora, eu botei o meu dinheiro. Aqui nós apostamos quase, sei lá quanto, 50 centavos. Casamos 50 pila cada um ali. Nas apostas. Veja, 2-0, eu sou o mais otimista de toda a nossa lista aqui, ó, no palpitão do jogo de hoje. Jonas Lebucci, o Lédio Legal, é um fanfarrão, apostou 3-1. Eu tenho argumentos. Para o Juventude, quero ver tu defender. Eu quero ver tu defender sério isso aqui. Albano Gado, 2-1. Aí vem 3-2-1. Albano Gado, Jorge Santana e Ramiro Ruschel acham que o Grêmio vai ganhar por 2-1. Amanhã saberemos quem acertou. Qual é o teu argumento, cara? O Juventude tem um fator muito importante, que é o novo técnico Fábio Matias, que fez um bom trabalho no Botafogo, uma passagem pelo Curitiba, já teve na base do Inter, venceu o Bahia de virada dentro de casa, com um bom futebol. O Juventude ele é um time que é mais coeso do que o Grêmio no conjunto, e eu acho que o desespero do Grêmio vai ser o fator da queda. O Juventude vai abrir o placar, o Grêmio vai empatar, e no desespero o Juventude vai fazer 3-1, e o Grêmio vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Eu queria perguntar ao Albano Gado se quer aproveitar, já que teve esse discurso todo, para ir trocar o fardamento. Depois de ouvir todos esses argumentos. É que, na verdade, se confunde muito entre o desejo e a realidade, né? Isso é verdade. Hoje o que o Léo está apresentando aqui para vocês é o desejo dele. Eu só trouxe fatos. A realidade é completamente diferente. É só isso que ele faz. Mas igual, com todo o respeito que se tem ao Juventude, que é um time que esse ano teve muito sucesso e é a segunda força do estado, né? E não sou eu que estou falando, né? São os números. O Roger. Né? O Juventude, os times de Caxias do Sul, eles nos últimos anos definiram e disputaram mais título gaúcho com o Grêmio do que o co-irmão. Então eu não tenho, né, como dizer uma outra coisa. Mas enfim, vai ser um jogo muito interessante hoje e eu confio na vitória do Grêmio. Eu quero dizer para o ouvinte, nosso telespectador, não entender errado, eu realmente sou um torcedor, admiro Roger Machado, e não é de hoje. Neste programa já mostramos uma foto minha com Ramiro Ruschel e Roger numa outra televisão, antes de ele treinar o Grêmio, indicando como treinador para o Grêmio, coisa que aconteceu. Isso foi 2014 para 2015, logo depois ele passou pelo Grêmio. Então, assim, tudo isso que tu falou, ok, mas era Roger Machado. Cara, o grande vencedor nesse estado, se tu pegar aí, é o Roger. Seja com o Juventude, seja com o Inter. Não, tu vai me desculpar, Iron. O vencedor é que levanta a taça. Quem é que fez 3-0 no Grêmio? Quem levanta a taça é que vence. Com o Roger. A vitória... Quem é que eliminou o Inter? A vitória, o que entra para a história é a taça. Deixa eu te perguntar, quem é que eliminou o Inter? Roger Machado. Eliminou o Inter na Copa do Brasil, no Gauchão, 3-0 no Grêmio. E perdeu a taça. É o Roger. E perdeu a taça. Quem é que fez 5-0 no Inter com o Grêmio? Não é por Roger. Mas é que esse é o argumento que o gremista, ele se agarra o ano inteiro. Eles estão a temporada toda olhando para o 17º colocado, fazendo cálculo para não cair, e que é essa soberba de que é campeão, que é isso, que é aquilo. Campeão de nada, o Gauchão não vale nada, não ganho nada desde 2017. Fala do Inter, mas se contenta com o Gauchão, que não vale absolutamente nada. Eu quero ver hoje contra o Juventude se vão escapar do rebaixamento. É muito coerente por Ed falar esse tipo de coisa, né?
é muito coerente, né? Mas ele esquece também que o nada do Internacional era bem mais tempo do que o nada do Grêmio, né? E desmerecer o gauchão é algo assim simplesmente para justificar o próprio fracasso que o Internacional vem tendo no Campeonato Gaúcho. Peço perdão à Federação Gaúcha e peço perdão aos colorados por essa fala do nosso representante aqui, porque o Inter é o maior vencedor deste Campeonato Gaúcho nesse estado. Ok? O senhor está desmerecendo os seus próprios títulos. É lamentável. Só porque está 7 anos sem ganhar, não quer dizer... Eu quero olhar para frente e eu quero títulos maiores. Ah, bom. Se o gremista está satisfeito em ganhar gauchão, beleza. Isso é outra coisa. Quero ganhar o gauchão, mas eu quero ganhar um brasileiro, eu quero ganhar uma Copa do Brasil, eu quero ganhar uma Libertadores. Aliás, Libertadores 2026, só o Inter, hein? Abraço. Eu lembro quando o senhor foi octacampeão, na sequência, aliás, título, né, entre aspas, pode ser questionado pelo Grêmio no ano que vem, o senhor falava, tenho certeza, somos octa! Já dizia um grande amigo meu e experiente que querer não é poder. Querer também, eu queria tanta coisa na minha vida, mas infelizmente não posso, né? O querer do Internacional passa por não sei quantas frustrações, né? Passa pelo segue o líder, passa pelo Edenilson, 40 anos, passa por tantas frustrações que acaba, né, tendo que diminuir. Quem é o Edenilson? É o Edenilson. É isso aí, né? Tá no Grêmio agora. O Edenilson. Isso, obrigado. Né? Então passa por tantas frustrações que tem que desmerecer. A única coisa que vale é taça, o que vai lá para a sala de troféus, né? É isso, é taça. Falando em taça, o jogo com o Juventude hoje vale qual taça, Albano Gado? Porque é uma mobilização, é cartinha pro torcedor, é ex-atleta fazendo vídeo. Isso é desespero. Isso é jogar a incompetência na gestão do clube para terceirizar e fazer um jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o jogo da década. O que fizeram com o meu rival? Vale a mesma taça que valeu a mesma situação que o Inter fez contra o Flamengo. Vale a mesma taça. Nada, não tem taça no armário. Grêmio Internacional não vão ganhar o Campeonato Brasileiro. A diferença é que para o Inter é uma vitória, para o Inter é uma taça ganhar Grenal, para o Inter é uma taça estar entre os 4 ou 5 primeiros, né? E o Grêmio, que geralmente é quem está na ponta de cima, né? Esse ano não está, já não vê tanta graça. Só vale quando é campeão. O ano passado fomos vice-campeão. Geralmente, beleza, não fizemos tanta festa. 21 rebaixado, 22 Série B, 23 o Soares carregou esse monte de jogador fraco nas costas e 24 brigando pelo rebaixamento de novo. É isso. Na verdade, enquanto a gente ficar fazendo corneta, vale pela piada. Mas a gestão do Grêmio é incompetente e a do Inter até a vinda de Roger Machado também foi. A gente precisa melhorar para 2025. Eu preciso dizer, bota ali no teu carrinho, bem juntinho com o sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Ali Bem, escolheu muito bem. A Ali Bem é uma empresa gaúcha que produz linguiça, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você e em mais de 40 países. Procure as delícias Ali Bem nos melhores supermercados. Bota no teu carrinho, aproveita o melhor da carne suína. Ali Bem, bem juntinho de você. O debate tá bom, esse debate de quinta série, quem é melhor, eu sou melhor que tu, tu não é tão grande quanto eu, é muito legal isso aí. Mas nós temos que falar do jogo, porque eu tô nervoso. Já fiquei nervoso com a seleção brasileira ontem, muito nervoso, né? O Brasil todo torcendo, empolgado, eu fiquei tão nervoso que nem vi o jogo. O Brasil se uniu todos para vencer. E agora temos Grêmio e Juventude jogando. Falando em seleção brasileira, antes, né, do Grêmio, na verdade, eu queria parabenizar a torcida, né, lá da Bahia, primeiro pelo show que deram com poucos torcedores, porque R$400 no ingresso é algo absurdo, né? Mas mesmo assim compareceu, deu um show, a banda Olodum também. O brasileiro, ele não perde o amor ao futebol. O brasileiro, ele perde só a crença na CBF, o que é bem diferente. R$400 para ver um empate, meu Deus do céu. Para ver o Igor Jesus e o Savinho. Sobre as eliminatórias, parabéns a Ener Valencia, que é golaço, mas também o Inter não adianta nada, né? Porque é um cara sozinho, né? Faz gol sozinho, né? Como assim? Não entendi. No time do Roger, as pessoas jogam coletivamente, estão encaixados. E ele, com esse gol, bom para ele, acho ótimo para o Inter ter uma alternativa ao Borré,
mas mostra que ele não joga com os outros, ele ou faz sozinho. Eu nunca vou achar que tu tem um jogador de qualidade no teu grupo, é um problema. Não, Contra não, o Flamengo, o gol de empate foi do Valência, numa roubada de bola do Alan Patrick, tocou no Wanderson, que serviu o Valência. Aí sim. Eu acho que o Valência, ele vinha passando por um momento ruim, mas o gol contra o Flamengo, o gol ontem pela seleção, ele já tinha feito uma excelente partida na última pelo Equador, teve assistência, teve gol. Eu acho que ele tá retomando bom futebol. Tomara, porque assim, é um jogador sozinho. Se ele não faz isso, ele não contribui com mais nada. É isso que eu quero dizer. Já o Borré é associativo. Ele não é tão participativo, verdade. Cada gol que o Valência marcou esse ano golaço. deve ter custado 2,5 milhões, mais ou menos. Mas cada que gol. corneteiro. Então tá tudo certo. Mas é um jogador que eu torço realmente, independente de ser no Internacional. Eu não acho legal um jogador que tem qualidade, porque ele tem qualidade. Né? Tu viu Passar o gol, por não? uma fase. Não, eu não vi o gol, mas eu Driblou 4-5, cada vez que Moleque fez o gol. ele entra em campo, cara, exceto o Grenal, eu torço para que ele se dê a volta por cima. Não, torço mesmo, cara, porque eu não gosto de ver assim jogadores que têm qualidade, provavelmente eles têm vida pessoal e muitas vezes a gente critica, torcedor critica, sem saber as coisas que acontecem com o jogador. Verdade. E ele é um cara que nunca desrespeitou o Grêmio, sabe? Sempre trabalhou para melhores resultados. Não estava conseguindo, mas eu espero que consiga. Muito bem, boa, belo discurso e eu estou contigo nessa aí. Grêmio e Juventude, qual é a ideia de placar? A gente já viu, mas em termos de jogo, será que o Grêmio vai conseguir amassar o Juventude? Esse time do Renato sem... Aliás, para quem não sabe, né, Soteldo, chegaram 6 e pouco da manhã, Soteldo, Vila Sante e Aravena. Chegaram tudo da balada, não. Será que vão entrar em campo hoje? Um jogador que joga, isso eu não me lembro de ter acontecido, um jogador que joga um dia antes, será que consegue jogar pelo menos 15, 20 minutos no outro dia? E mais a viagem? Na verdade, o que eu posso dizer para vocês? Eu acho que é completamente desleal ao jogador colocá-lo para jogar na partida, porque jogou há pouco tempo, jogou muito tempo, não pode, né? Se fosse realmente pelo regulamento aí daqui do Brasil, eles não poderiam nem entrar, mas eu acho que são jogadores importantes, Tu acha que valeu a pena pagar para fazer toda essa mobilização para trazê-los? Não valeu porque não vão jogar, né? Pois é. Então, mas é que quando se montou a logística, não se sabia que eles iriam jogar tantos minutos pelas seleções, né? Tá Sim, certo. Exatamente. Estamos vendo lances do turno, quando o Roger fez 3-0 no Grêmio. Eu sou torcedor do Roger, né? Tenho que dizer, né? Foi 3-0 o Roger. E tu acha bonito mostrar esse tipo de coisa? O quê? Relembrar esse tipo de coisa? Ué, mas é o jogo do turno, temos que ver daí, ó. Ah, tá bom, tá bom. Depois, né? Ué, tudo tá tudo o certo. Roger eliminou, eu já repito aqui, o mesmo Roger, que aí você está vendo, 3-0 no Grêmio, eliminou o Inter no Gauchão e eliminou o Inter na Copa do Brasil. Sabe, não, eu acho ele é bom, cara. Que esse jogo do Grêmio ele vai passar muito pelos primeiros 20, 25 minutos. Onde o Grêmio provavelmente vai pressionar, até com o apoio da torcida, e se o Juventude conseguir sustentar o empate, sobreviver a 20, 25 minutos, até onde o Grêmio fisicamente deve ser mais intenso. Já passou os 25 minutos. Já passou os 25 minutos. Vamos, Juventude! Eu acho que o Juventude pode sim, num contra-ataque, até na impaciência da torcida, tentar buscar um resultado positivo. Eu até queria perguntar para o Albano, tu assinava no empatezinho 0-0, Albano? Claro que não, o Grêmio é obrigado a vencer esse jogo. Né? É obrigado. E como está acontecendo realmente nesse momento, o Grêmio está dando uma bafa no Juventude. É mesmo? Eu não estou vendo dessa forma. Pois é, mas eu vejo de um jeito. Mas tu não acha que foi pênalti pro Grêmio no lance em cima do Brett White? Que pênalti. Tu acha que a seguir, nesse ritmo que está aí o jogo, como é que termina isso, cara? O Grêmio vai ganhar, cara. Não, mas tudo bem, mas o Grêmio termina atacando? Ou vai fazer aquela história, o Renato no fim lá, empilha defensores? É que o Renato é uma incógnita, né, gente? O Renato é uma incógnita. O Renato a gente não sabe. Daqui a pouco chega no final, agora ele pega e troca todo mundo, e aí bota os bruxinhos e aquela coisa toda. Então o Renato é uma incógnita. A gente nunca sabe. O Renato já saiu ganhando de 2-0 do Palmeiras e cedeu um empate. O Renato já saiu ganhando do Atlético Mineiro e teve a derrota. Então, quer dizer, a gente nunca pode afirmar qual vai ser o término, o resultado final de um jogo do Grêmio, infelizmente, por absoluta incompetência do nosso treinador. Eu ainda acho que o Alexandre lá está fazendo falta para o Renato, seu fiel escudeiro. Eu falei numa roda de debates hoje, numa outra emissora, Alexandre. E citei o vosso nome, né, e a vossa teoria. E aí, na verdade, a colocação, acho que de maioria da mesa ali foi que quando o Grêmio estava mal também, nas insistências com o JP Galvão, o Alexandre Mendes estava presente. Ah, bom, mas aí é um caso lá dentro do time que sim, é o Renato. Claro, ele que manda, isso que eu não tenho a menor dúvida que ele manda. Eu estou falando em termos de, repetindo tática. aqui,
tática, o cara que vai lá trabalhar no dia a dia. Não, eu continuo modelos de jogo. fechado com a sua opinião. Eu acho que é o isso. Alexandre Mendes realmente era o cabeça da história. Né? Eu acho que era isso aí que está fazendo falta Mas nesse aí tu, momento. pagar 1,5 milhão para um técnico e ele não ter Não, trabalho mas isso é tático... comum, mas isso é comum. Aí, pô, tá Mas tudo tu errado, paga 1,5 milhão Tá tudo para uma errado. comissão técnica, Tá tudo Led. errado. Não, não, Nisso, 1,5 milhão é para o Renato. Não. 1,5 milhão é a comissão toda. Comissão É a toda. comissão toda. Incluindo o Não Alexandre importa, tá Mendes. errado. Inclusive, O Renato não conseguiu tirar nada desse grupo, tá errado. Inclusive, o Alexandre Mendes, ele não está demitido, ele Peraí, está afastado. Deixa eu né? fazer um parênteses. Abel Braga é a mesma coisa, meu caro Lédio. Abel Braga, Filipão, são treinadores que se preocupam mais e fazem um baita trabalho, tá? Com a motivação, com gestão de grupo, etc. E o trabalho tático é feito por auxiliares. O Renato, ele representa Cada um, tudo cada que a um. gente tem que combater. O Roger é diferente. Combater nos dias de hoje. Que é a falta de trabalho, é o cara que diz que não precisa estudar, é o cara que podendo, sabe, tergiversar, ele tergiversa, ele não assume responsabilidades, ele terceiriza. Isso é outra Então, questão. assim, eu acho que o momento do Grêmio está explícito no seu técnico, ponto final. Eu não acho que a gente tem que ficar botando o responsável. É o Alexandre, é isso, é aquilo. Quem está comandando é o Renato, a culpa é do Renato, ponto final. Tu lembra que tem odeio. jogadores, por exemplo, Fernandão, dentro de campo, que era líder, etc, etc. Às vezes o técnico tem, inclusive, dentro de campo. Ele ia concordar comigo e tu cortou, Desculpa, pô. não. às vezes o treinador tem até dentro de campo caras que ele confia tanto que são os táticos dentro de campo. Por exemplo, hoje o Roger, claro, ele é diferente, ele é tático, ele faz, mas o Fernando cumpre essa função dentro do time para o Roger, que é um baita do auxílio. Tanto que o Roger chega pro cara, pro Mas Bernabé, é um percentual pequeno. olha pro então não Fernando, precisa de chega técnico pro Rômulo, tudo que o Fernando disser e fizer, faz que ele sabe. Pronto, para ver como é. O que eu ia falar antes de ser interrompido Desculpa. pelo nobre âncora, Perdão. eu ia dizer que eu concordava, que eu odeio concordar com o Led referente à questão do Renato. Mas eu preciso fazer um adendo. Como dói nos colorados o Renato Portaluppi, né? Como dói. Eles adoram uma baixa do Renato. Eles adoram porque parece que eles botam toda a mágoa de anos e anos perdendo o Grenal, tomando lavado e tomando nó tático e aquela coisa toda e vendo o Grêmio ser campeão. E aí eles jogam as críticas para fora, Ele o tá Renato ficando Portaluppi, entendeu? Essa é a questão. Mas o Renato é um cara bacana, cara. Ele fez tudo isso com o Internacional, mas ele é um cara bacana. Pode ser certo disso. O Renato, 30 segundos. O Renato é o pincher que fica coado no canto da sala. Que tu chega perto, ele começa a latir, desesperado. É o Renato nas coletivas, ele tá coado, porque ele não sabe o que fazer. Sabe? Eu, por mim, como colorado, que o Renato fique no Grêmio pro ano que vem. Não mente, que é feio. Quero mais é que fique, Renato. Não mente, que é Ele não joga feio. nada. Eu É defendo feio. que o Renato está numa má fase, mas ele sempre foi assim. Tem cortes hoje no Instagram que tu vê o Renato do Fluminense há 12, 13 anos dizendo quase as mesmas coisas. Dizendo pro repórter, quer vir pro meu lugar? Quer treinar o time? Pô, mas só que mais relaxado. Ele era mais relaxado. O que tá difícil hoje é que ele tá brabo, ele tá intragável, ele tá de saco cheio. Ele tá... Isso é acaba refletindo no grupo, Isso, né, sim. Aaron? Exatamente. Porque as partidas que o Claro. Renato não esteve na Casa Mata, o Grêmio apresentou um futebol bem melhor. Parece que mais leve, né? Isso não aí. pode ser à toa, É gente. isso aí. Isso não aí. pode ser à Tirando toa. as Isso não pode ser à pegadinhas, as toa. brincadeiras, Renato por Renato, ele está muito pior do que ele já foi. Vamos para Inter contra Vasco, jogo de amanhã, que horas é? 8 da noite, não é o jogo? É às 8 horas, 8 exato. horas amanhã, Vasco e Inter, na verdade. Vamos com a tela aqui mostrando o provável Inter que deve enfrentar o Vasco da Gama. Tá aí, ó, 8 da noite, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. O Inter deve ir com Rocher, Brian Aguirre e René, duas, dá para dizer, estreias de laterais. O René não é uma estreia, mas com o Roger é praticamente isso. Brian Aguirre, sim, nunca jogou, a gente vai conhecer esse lateral. Contratado aí, não teve vaga. O Rorrello e o Vitão na zaga, no meio, Bruno Henrique ou o Thiago Maia, se estiver recuperado. Fernando, Thiago Maia não viajou, acaba de me soprar aqui o Matheus, então Thiago Maia fora, é Bruno Henrique mesmo. Fernando, talvez, eu coloco um asterisco aqui no Fernando, porque vai chegar na hora, pode ser que ele entre só no segundo tempo. A informação dos setoristas do Inter é que justamente por todas essas alterações do Inter, o Fernando vai pro jogo. Ah, bom, ok. Não, que ele vai jogar eu tenho certeza, não sei se ele começa. Não, mas... começa titular. Enfim, Mas Gabriel corre Carvalho, o mesmo risco que o Heron alertou no Grenal e que depois se mostrou... não sei pela idade. Não corre o mesmo risco porque ele tá recuperado, né? Não, tudo No bem. Grenal ele não tava. Vamos ver. Aqui, Gabriel Carvalho ou Bruno Tabata, também uma dúvida, porque o Bruno Tabata está recuperado.
Aí é o inverso. Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré, não há contestação. É um baita time, vamos combinar. Do jeito que está jogando, a tendência é que ganha do Vasco. O Roger ele vai ter um desafio bastante grande. Laterais. Porque ele não vai ter seus dois laterais. E o Inter tem um lado esquerdo ofensivo muito forte com o Bernabé e com o Wesley. Na última partida que não jogou o Wesley, jogou o Wanderson, a gente continuou tendo força pela esquerda, porque o Bernabé ele apoia com muita frequência e ele é muito agudo. Vamos ver com o René como vai funcionar essa mecânica. E eu estou muito curioso para ver o lateral Brian Aguirre, né? Ele é apelidado de Café, porque o que se fala é que ele vem treinando muito bem, veio inclusive para ser titular, mas o Cafu Gomes assumiu a titularidade e não deu margem nenhuma para ele jogar. E o René entra pressionado, né? Pressionado. Ainda bem pro René que não é no Beira-Rio. Tu vê que interessante. Senão a torcida ia pegar no pé. Eu discordo. É mesmo? Eu acho que é o melhor momento para o René atuar como titular do Inter. Sem dúvidas, vai entrar num time... Porque vai entrar num time que está bem organizado. Exatamente. Não é isso. O Inter, Concordo. O Inter vem demonstrando sinais de tendência de renovar com ele, sabe? Vai garantir a renovação dele. Se ele for bem, se ele for seguro, eu não digo nem bem, o René ele precisa ser seguro, porque a torcida tem um pé atrás com ele, então, em falha em momentos decisivos. Não é um mau lateral, viu? Não é um mau lateral. É isso que eu falava. Eu digo, estou me colocando no lugar do René. Pressão nesse sentido, de ter que substituir talvez o principal jogador hoje do Inter, que é o Bernabé, que nunca saiu. E a sorte dele é que não está na frente da torcida, senão o cara pode... O que ele precisa entender nesse momento, Heron, que ele é o René, ele não é o Bernabé. Claro, mas ele não pode querer ser um dublê de Bernabé. Ele tem que jogar o que o René joga. Defensivamente seguro, pega a bola, entrega no Fernando, entrega pro Bruno Henrique e faz o jogo seguro. Entrega pro adversário também. Faça um jogo seguro, por favor, René. É o que ele faz. Porque se ele for bem, Heron, muito provável que ele vá renovar pro ano que vem, até porque no mercado é difícil encontrar laterais esquerdos que possam te suprir até a reserva, né? Porque a gente tá vendo aqui do lado, tu imagina Reinaldo e Mike. O Inter vai ter Bernabé e René. É uma diferença. Vou te dizer o que eu acho. Aqui, ó, como é que é a bola de cristal? Acho pelas características que o Roger vai inverter. Vai fazer o René ficar recuado, vai soltar o Brian Aguirre, que tem a característica ofensiva, e vai passar o Wesley para o lado direito. E aí vai fazer o que fazia na esquerda pela direita. É boa essa tua análise, porque se vocês lembrarem o gol contra o Flamengo no segundo tempo, no Flamengo não, perdão, contra o Fluminense, que o Wesley dribla, entra na área, faz um golaço, é pela direita. Eles fazem essas movimentações, essas aí trocas. Com o Brian Aguirre ele vai ter a triangulação. Vai ter com quem jogar, né? Perfeito. Não vai fazer o René fazer essa triangulação. Não, nem tem qualidade para isso. O Roger não é bobo, né? Olha, se virem isso aí, eu quero créditos aqui. Eu sou incrível, eu me surpreendo. Como é que eu consigo pensar essas coisas, cara? É muito gênio. E humilde. Eu, assim como o Lédio deseja a permanência de Renato Portaluppi, eu digo o mesmo com relação ao René. Bom jogador, mas espero que permaneça. E esse jogo não traz boas lembranças, esse que estamos vendo. É o jogo do turno, onde o Vasco venceu no retorno do Beira-Rio, depois da enchente, né? Aquele jogo que o Inter amassou com o Cudê e acabou tomando 2 gols malucos do Vasco, aí virada, né? 2-1. O time do Cudê, ele parece que não jogava futebol para fazer gol. Jogava a seleção brasileira. Jogava futebol para trocar passe no meio. Era a seleção brasileira. Toca. O posse de bola maravilhosa. Tá, e aí? Chute, que é bom? Nada. Como vocês são ingratos ao Cudê. Inclusive, o Cudê é esse que eu gostaria muito de ver no Grêmio em 2025. O técnico que levou vocês à semifinal da Libertadores. É o técnico que entregou a semifinal. Durante muitos anos, o Inter não chegava e vocês cospem no prato que comeram. Vários jogos do Inter, foi aí que eu comecei a largar o Cudê, porque ele largou o Cudê muito antes. Eu aqui defendia ainda. Não, calma, deixa o treinador. Teve alguns jogos bons. Só que aí começou assim, ó, tu ficava 35 minutos, 40 às vezes em frente da TV, não é para ver um lance, é para ver um chute do Internacional. Albano Galo, 40 minutos. 2025, se tu pudesse escolher Renato Portaluppi ou Eduardo Cudê, quem tu escolheria como técnico? Renato Portaluppi, sem dúvida. Com todos os defeitos, claro. Com todas... Pelo menos eu entendo o Renato Portaluppi. Não, tu ficaria esperando, e pode acontecer, do Renato voltar a ser o Renato. Exato. A impressão que a gente tem é que o Renato deixou de ser o Renato, né? É que nos bastidores tem muitas coisas rolando e acontecendo, né? Horas dizem que a direção não está conseguindo opções ao técnico Renato Portaluppi e que poderia permanecer com o técnico. Ou horas fala que ele vai ficar, que não, sabe? Então, que vai ser contratado um argentino agora, que estão falando. Hernan Crespo. Então, falam no Crespo. Mas eu acho que é hora de o Grêmio proteger o seu ídolo, tá? Já deveria
ter sido a hora de ter rompido esse contrato para proteção da idolatria que a torcida tem ao Renato. Porque dependendo, a gente não sabe como pode acabar esse ano de 2024. E o Grêmio pode ser responsável por estar colocando na fogueira um dos seus ídolos por não ter simplesmente tentado romper com esse ciclo e restartar o ciclo com outro treinador. É verdade. Vamos voltar ao Internacional? Para de falar de Grêmio, chega, já falamos. Por favor, vamos respeitar. Vamos falar é de Vasco. Saber como é que vem o Vasco para o confronto de amanhã com o setorista Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Pode rodar. O Cruz Maltino, que nesse momento é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, vem de 2 goleadas sofridas contra Botafogo e Fortaleza, respectivamente. Antes disso, vinha de resultados positivos contra Bahia e Cuiabá, que foram as primeiras vitórias em um período de mais ou menos 1 mês e meio. Então, seguro dizer que o time oscila bastante, mas tem conseguido pontuar regularmente contra as equipes que estão ali na mesma pretensão do time na temporada, que é aquele meio de tabela para baixo ali. Para essa partida, o time terá o retorno do zagueiro João Vitor, que esteve suspenso no confronto contra o Fortaleza, após ter recebido um cartão vermelho no primeiro tempo contra o Botafogo, no que foi uma derrota por 3-0 no Grande Clássico. Outra novidade prevista é a entrada do meia suíço Maxime Domingues no time titular, atuando como meia aberto pela direita, indo na vaga do Puma Rodrigues, que esteve em campo ontem, na terça-feira, pela seleção uruguaia contra o Brasil, já na reta final da partida, mas claro que isso gera algum desgaste físico e isso deve ser levado em conta também na escolha do técnico Rafael Paiva. E seguro dizer que é uma partida importante para o Vasco, é uma das 3 que o time vai ter até o fim do ano em São Januário, no Campeonato Brasileiro. Então, tendo a torcida a seu favor, tentar pontuar é fundamental. O Inter, que o Vasco venceu no primeiro turno, jogando fora de casa, com gols do zagueiro Lincoln, e também, claro, no momento em que o time precisava vencer, então ganha um contexto um pouco parecido, porque é um momento em que o clube precisa se afirmar, e novamente com o Inter pela frente, vai tentar esse objetivo para poder, sei lá, uma tranquilidade melhor para esse fim de ano para os maltinos. Tamo junto, galera, e valeu pelo convite. Muito obrigado, Eduardo Alves. Informações aí do Vasco da Gama. Eu gosto muito da ideia do portal do GE no sentido da tabela, que tem aquelas bolinhas verdes, vermelhas e cinza para vitórias, empates e derrotas. E a gente olha porque são os últimos 5 jogos, né? Está verdinha porque ganhou. Eu olho aqui o Vasco da Gama e ele tem 2 vermelhinhas, perdeu as 2 últimas partidas, empatou, ganhou uma, desculpa, e empatou outra das últimas 5. Um empate, 1 vitória e 3 derrotas. Tu olha as bolinhas do Internacional, são 4 verdinhas, são 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, olhando assim, parece uma barbárie. E os 2 últimos jogos em São Januário, vitórias do Inter. Assim, não, e o Vasco, ele vem de 2 derrotas por 3-0. Então, chama atenção por ser um clube que leva, um time que leva muitos gols. E o Inter, pelo que vem criando nas partidas, eu não lembro o último jogo que o Inter ficou no 0 sem marcar. Então a tendência é que o Inter consiga furar essa defesa do Vasco, basta saber se defensivamente vai segurar. Parece que vai ter o retorno do Felipe Coutinho, que é um jogador que mesmo que não está mais no seu auge, tem muita qualidade, tem que estar muito atento a esse jogador. Mas analisando friamente, hoje, Inter e Vasco jogam competições diferentes. O Inter, ele tem no seu contexto um dos melhores futebol do país, joga com muita competição desde o início. Eu que tenho ido no Beira-Rio todos os jogos, a gente percebe a movimentação, o time ele é muito compacto, ele faz uma pressão muito coordenada na hora de recuperar essa bola e tu fica só pensando assim, em algum momento o Inter vai fazer gol, porque entra na área pela esquerda, pela direita, tabelando pelo meio, tem finalizações fora da área, agora encontrou bolas paradas, teve gol de falta com o Alan Patrick. Eu acho que o Vasco vai sofrer muito na mão desse Inter, porque hoje o Inter tem um conjunto melhor e esse conjunto de qualidade, ele acaba tendo individualidades no momento de melhor contexto do que o Vasco. Isso não garante que o Inter vá vencer, precisa confirmar dentro de campo, mas hoje, mesmo em São Januário, eu acho que o Inter é favorito. O Inter, de novo, né? Claro que está jogando muito mais bola do que ano passado, etc., mas de novo chega tarde, né? E sabe um time Perfeito. que chegou tarde e que está... O único time que tem as 5 bolinhas verdes, sabe qual é? Vai surpreender vocês, se vocês não sabem. Não sabem? Corinthians. Venceu as últimas 5, inclusive hoje, ganhou do Cruzeiro de novo. Mais uma vitória. Memphis Depay jogando muito. Yuri Alberto desatando a fazer gol. Só que é tarde. Está empatado com o Vasco. Está em 9º lugar nesse momento. Empatou com o Vasco na pontuação. Praticamente empatados aí. Exatamente. 9º e 10º colocados. É tarde para o Corinthians, mas o azar é que o Grêmio ainda vai jogar com o Corinthians. É que péssima notícia. Albano Heron, no futebol ainda, né? Ainda a qualidade do jogador faz muita diferença. Claro, né? o cara... Não, o Corinthians foi pontual, soube contratar, assim como o Grêmio também soube contratar. A diferença é que o Corinthians está tendo jockey
para levar e conseguir o que estava se propondo. O Corinthians sabia que não ia ficar, ele só não queria cair, né, e talvez uma Sul-Americana. E o Grêmio não está tendo jockey para pegar as contratações que foram feitas e fazer e tirar um bom rendimento do time do Grêmio. Essa é a grande diferença. Mas, né, infelizmente, a gente vai ver no final, e eu acho que esse último jogo entre Grêmio e Corinthians chega não valendo nada. Pro Corinthians, talvez uma vaga na pré-Libertadores. É uma possibilidade. Não, mas se o Grêmio não tiver, aí azar. Se o Grêmio não tiver mais nada a fazer, tanto faz. Mas olha como a janela ela foi interessante, né? Porque o Corinthians estava afundado na zona de rebaixamento. E na janela, como disse o Albano, com um bom técnico, que é o Ramon Dias, conseguiu crescer. E o Grêmio também fez uma boa janela, mas não saiu do lugar. Coisa que o Fluminense, por exemplo, que está nesse bolo também, que é outro grande time, aliás, o atual campeão da Libertadores, não conseguiu, né? Fica num zigue-zague. Sobe e desce. Não sobe e desce nada. O Mano não conseguiu dar um padrão ainda. Teve um momento que a gente achou, né, logo que o Mano chegou, que ele ia tirar o Fluminense e não ia brigar, mas caiu de novo. Ele é assim, verdade. Mas o Mano é assim, né? Verdade. Ele começa bem. Parece um outro técnico aí que eu conheço. É que essa história, me parece, não sei vocês, essa história de futebol reativo, a menos que tu tenha realmente muitas peças voltadas para ele, é bem complicado. Tu deixa na mão do outro. Se o outro for muito melhor, chama a vitória, né? Contra o Inter, o Fluminense... Parece que assim, o Fluminense jogava pelo 0-0 e só no segundo tempo, quando ele botou o Marquinhos em cima do Bernabé, que começou a incomodar um pouco mais. Mas eu não gosto desse estilo reativo. Não, ele dá certo às vezes. Quando tu pega times, o próprio Renato já foi assim, já ficou vice-campeão assim uma vez. O Grêmio ganhava de 1-0, meio a 0. Qual que eram os três volantes? Era Riveiros... Era Riveiros, Ramiro e mais um volante que ele montou o meio de campo que deu muito certo. Tá melhor lembrado que eu. O Mano fez isso com o Corinthians, o Tite fez isso com o Corinthians. O Tite tentou fazer isso com o Flamengo. O campeão brasileiro ganhando de 1-0 Sim, com o Corinthians. E o Tite tentou fazer isso com o Flamengo agora. Não, mas aí tá errado, né? Tem qualidade para jogar. Total, né? Pelo amor de Deus, tu tem as peças. Então tu fica, o que eu digo é que nesse modelo tu fica ao sabor do adversário. Se o adversário for bom, tu tá ferrado. Tite ou Crespo? Crespo. É mesmo? Sim. O Tite não te serve? Não. Você não é grato ao serviço prestados? Não, eu acho que um técnico já deu, cara. Já entrou para a prateleira do Luxemburgo, desses técnicos aí que já passaram. Parece que o Crespo tem mais do que provar, vai ter mais garra, né? Claro, eu penso assim também. Perdão a crítica, mas eu ouço críticos da crônica esportiva defendendo o Tite como o melhor treinador do Brasil, defendendo para a seleção. Mas para ver como o nível tá baixo, né? Hoje. Exato. E assim, ó, o Grêmio precisa de um técnico, independente dessa loucura de trazer técnico de fora. Isso o Grêmio não deve fazer, tá? Porque o Grêmio precisa de um técnico, primeiro, que conheça o futebol brasileiro. Que conheça o futebol gaúcho. Por isso Thiago que eu acho que até acho que o Crespo não entraria nisso. Por isso que eu fecho no Thiago Carpini, cara. Dependendo do que o Grêmio conseguir, com um bom suporte do Filipão, por exemplo, acho que seria uma bela dupla. Só que o Grêmio precisa usar, precisa arriscar, porque é ano do Octa. Mesmo que o Lédio fale que não vale nada, pro Grêmio é Octa, é o que vai pra história. Né? O Internacional já tem um octacampeonato, o Grêmio quer igualar esse octacampeonato. Então a motivação ela é muito grande para esse ano. E assim, ó, só que não pode errar. O Grêmio não pode pegar e trazer um técnico que não conheça o gauchão, aí tá entregando o Campeonato Gaúcho. O Inter fez isso. Só um parênteses, Albano, não vale nada, mas eu quero ganhar. Boa. O Inter fez isso. Aliás, os três volantes aqui, o Matheus me sopra, é aquele que vocês falaram, o Souza, Ramiro e Riveiros. Souza? O Souza. O Souza, aquele que jogou no São Paulo, no Vasco. Não, o Souza. Volante. Não quero volante. Isso. Não, volante, tá? Não meia. Souza, Esse Souza que tem uma entrevista polêmica que perguntam para ele qual técnico que tu menos aprendeu na carreira. Ele disse assim, olha, o Renato não tem muita coisa ali, né? Ele é muito legal, muita gente boa, mas... Trabalho que é bom. Não, nota-se que o Souza chegou até na seleção, né? Pra falar do Renato, né? Acho que pra tu falar de um cara que nem o Renato, multicampeão, o cara no mínimo tem que ter ganho alguma coisa na vida, né, seu Souza? Mas tá tudo certo. Mano, o Grêmio, analisando essa história de que técnico é um verdadeiro pepino pro Grêmio. Porque tu tem toda a razão. Vamos pegar o caso do co-irmão ali do Inter. Ele achou um técnico que tem tudo isso e... O Roger é o único, acho que eu não vejo outro que tenha toda essa qualidade tática, né? E conhece a aldeia, conhece... Qual era a grande dúvida acerca do Roger no início? É a questão Grêmio-Colorado, se ele é gremista, se é colorado, se não sei o quê. Você já superou. Agora qual é a questão? Qual é o gasto? Descobriu-se que ele é colorado. Exatamente. E sabe o que é o pior? Se o Grêmio quiser isso, não vai achar. Acho eu que não tem outro. A questão de técnico do Grêmio, Albano, é porque vamos supor que vem o Crespo. Ano que vem perde 3 partidas em sequência. Quem que a torcida vai pedir vai fazer sombra pro Crespo? A sombra do Renato. A sombra do Renato. Esse é um baita Isso é eterna, mas isso eu venho falando em todos os programas que eu participo. A torcida vai precisar ter muita tolerância. Verdade. Se o Renato não for no All-Star 2025, mas não vai ter. A torcida precisa deixar o técnico trabalhar.
a gente precisa entender que é possível sim que esse próximo técnico não vença o Gauchão. É possível sim que não tenha um bom desempenho numa Copa do Brasil e nem no Campeonato Brasileiro. Mas tem que deixar ele trabalhar. Olha. Porque ele vai começar do zero e toda a transição de grupo, todo o reinício de ciclo sempre foi complicado e sempre será. Albano tem toda a razão, mas infelizmente, passado recente, diz que não tem essa paciência. Eu vou lembrar aqui, Thiago Nunes, Mancini, próprio Roger, não se teve paciência com nenhum desses treinadores. Não estou dizendo que são bons ou não, mas talvez não tenha tido tempo para mostrar. Daqui a pouco Mas limpando o vestiário, talvez eu acho que possa Vou dar um acontecer. exemplo, o próprio Roger no Juventude quase caiu. Se fosse no Grêmio, ele teria caído. Naquele momento Também no Gauchão. acho, também Naquele acho. momento no Gauchão. É ou não é? Também acho, Então, também esse é o acho. problema. E tá aí o cara mostrando o trabalho que vem. Nós temos o palpitão para Vasco e Inter. Eu apostei em 2-0 para o Internacional. Eu sou muito otimista. Tá confiante. 1-0 para o Inter é Jonas Lebut, Albano Gado, 1-0 Vasco, vai ser um crime o Vasco ganhar do Inter. Alguém vai ter que ganhar, né? Uma hora o Inter vai perder, pode ser que seja agora. Jorge Santana foi comedido, foi no Oxo. E Ramiro Ruschel, 3-1 para o Internacional, o mais, digamos, otimista de todos os nossos debatedores. Tá aí o palpitão. Eu só não quero que o Santana acerte mais uma vez, né? O Vasco é um time que tem sido freguês do Inter. Teve esse acidente aí no Beira-Rio, somando tudo isso que eu já falei, enfim. Mas realmente, os últimos anos, o Vasco tem sido amiguinho do Inter. O Inter tem Aquele time conseguido amigo. bons resultados no São Januário. É que, poxa, tu pega o time do Vasco, ele, claro, tem o Payet, tem o Coutinho, tem o Verratti, Vete. mas não tem muito mais que isso. Quem é o técnico do Vasco? Ah, eu nem lembro o nome. Sabe? Então, assim, são nesses detalhes que tu percebe que é um time que não tem destaque. Ele tá no meio de tabela e para o Vasco é um bom campeonato brasileiro. Porque ano passado, com o próprio Ramon Dias, brigou para não ser rebaixado. Então, hoje o Vasco, embora seja uma instituição gigantesca, não tem um time que corresponda à sua história. Matheus já me soprou aqui, o nome do cidadão é Rafael Paiva. Muito prazer. Muito prazer, Rafael Paiva. Prazer, Rafael Paiva. Parabéns pelo seu trabalho. Continue assim. Muito bem. Ajude o Rio Grande. Meu Deus do céu. O Vasco da Gama fez um investimento. Aliás, é uma das poucas SAFs que até agora não decolou, né? Mas deu um problema, né? 777 saiu, parece. Poucas não, né? O Pedrinho assumiu a presidência. Não, acho que é minoria. A maioria está dando certo, não tá? Não, sim. Não, Claro que acho sim. que Criciúma não, Curitiba não deu certo e Vasco. O acho que não deu Vasco, certo. Quem mais? Eu não vi ainda grande desempenho da SAF Cruzeiro, do Fortaleza, o nem Cruzeiro, do Bahia. depende. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, pronto. Eu tá? acho que o Bahia se esperava mais pelo investimento, né? E o Fortaleza também, né? E o Cruzeiro já é a segunda Mas fase, o né? Foi e Fortaleza- voltou. o Fortaleza é O SAF, Ronaldão né? saiu fora, vendeu, Sim, aquela coisa toda. Mas será que esse modelo, por um cara tipo Santos, assim, que é o pai do Neymar, que é santista, o Neymar é santista, não funciona? Eu tenho na minha... Mecenas? Eu ainda permaneço, eu estou estudando bem a questão da SAF, tá? Mas eu ainda permaneço com a minha opinião que time que tem torcida não precisa de SAF. Só que realmente eu devo vai ficar pra trás, reconhecer... não vai ganhar título, eu devo cara. reconhecer que é difícil formar time contra os times que são SAF. Contra o Memphis Depay, porque jogando bola. o E aí? qualquer um vai tentar fazer uma contratação e se vier um Flamengo, não, porque eu acho que é hora concurso, né? Mas se vier um Palmeiras que tem um investidor, se vier um Cruzeiro que é SAF, se vier o Bahia que é SAF, ou entre outros, o Grêmio o Internacional vão sempre perder por esses O jogadores. Flamengo não precisa de SAF. Ele fatura 1 bilhão. Ele ganha lá e ele compra esses jogadores. nem Vai o lá e paga a Corinthians. multa É que do só, Dela é Cruz. só nem o a Corinthians. questão, Aí é que a barbado. SAF ela tem que ser muito bem estudada, porque daqui a um pouco tu traz um cara, tipo o Textor. Daqui a um pouco ele cansa do Botafogo, vai embora e deixa o clube Não, mas com as não é dívidas. nesse modelo, não. Assim como está sendo o Lyon na França. O Lyon está sendo rebaixado por causa de dívidas financeiras. A gente tem um exemplo, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, é ótimo, né? Perdão. Que é o Queen's Park Rangers. Sim. Que foi um time comprado por um investidor árabe, ele brincou de fazer futebol um tempo e depois foi embora. Sabe? A gente não pode ter essa fragilidade para virar SAF, tem que ser algo bem pensado. Muito bem, vamos à tela. Próximos jogos do Internacional. Depois de Vasco, o Inter pega o Bragantino, a barbadinha da sequência. Depois uma pedreira, não sei se o Flamengo vai estar de festa, vai estar de férias, o que ele vai querer, ou quer o título ainda, não sei o que pensa o Flamengo. A torcida quer título, quer ganhar tudo. Contra o Inter lá no Maracanã, o bom é que a Arrascaeta não joga, já é mais ou menos meio time. Pedro fora, Cebolinha fora, quem mais está fora? Tem mais um desses que estava fora aí. Mas o Flamengo sai entra no mesmo nível, esse né? é o drama. Depois pega o Botafogo, também não sabemos aqui, momento, olha lá, é dia 4, o Botafogo já vai ter decidido a Libertadores, já não sei se vai estar ainda brigando por título ou o Palmeiras vai estar na frente, não sabe.
E aí Fortaleza e Inter da mesma forma. Eu acho que aqui é só briga por dinheiro. Quanto mais subir... O Inter tem condições de fazer 12 pontos nesses próximos jogos. 12? 12. Eu acho que ele só dá uma rateada no Fortaleza ali. Eu acho que vai empatar várias partidas aqui, cara. Pode ser. Acho que vai fazer uns empates heróicos aí com Botafogo, com Fortaleza, talvez com o Flamengo, não sei. Vai inventar de perder pro Bragantino. Não, isso acho que não acontece mais. Não são jogos fáceis, embora o Inter ele tenha ele vem fazendo bons enfrentamentos contra esses times de qualidade, né? Só que esse modelo que o Roger implantou no Inter, pela qualidade que o time tem, a impressão que se tem é que ele não perde para time pior que ele. A menos que aconteça, tipo, a bola não entra e os caras fazem um gol lá, mas é um milagre. Porque é tão ajeitadinho, principalmente no segundo tempo, com o preparo físico que tem, que é meio um jogo de xadrez, vai ganhar, não tem como. É incrível. Agora, com os de igual ou melhores, em termos de elenco, Botafogo, aí é outro departamento. Então, para o senhor âncora isento, o Internacional é o melhor futebol do Brasil hoje? Não, acabei de dizer, contra times, inclusive, melhores, que é o Flamengo e o Botafogo, melhores de elenco, não de coletividade, que eu acho que aí o Inter está igual ou melhor que todos, Palmeiras, etc., de elenco, aí não. Aí Teve uma cara numa jogada, num drible, pá. Teve uma mudança no futebol que ocorreu na pandemia, que eu acho que alguns técnicos não se atentaram, e isso mudou muito a questão física, que é sair de 3 para 5 substituições. Isso te permite dar vida dentro de campo, porque tu pode trocar 5 dos teus jogadores de linha. É meio time. Mas alguém tem que avisar o Renato que ele não precisa obrigatoriamente trocar. Alguém é o Alexandre Mendes, ele não tá lá, é por isso. Porque ele sempre tem que trocar, fazer as 5 trocas, não precisa. Porque o Roger, invariavelmente, quando muda o time, ele muda para melhor, exceto contra o Fluminense, que não deu certo. Mas desculpa só para finalizar, mas toda essa boa fase, o Internacional deu uma rateadinha, né? Qual? Contra o Flamengo, né? Que é filho do Internacional. O Flamengo sim é filho do Internacional, o Flamengo sim entrega sempre os jogos pro Internacional, acabou com um empatezinho. Tá errado alguma coisa aí. Se eu fosse colorado, já achava que era crise. Provocação. Quem viu o jogo sabe que isso é uma bobagem. Uma promoção imperdível para turbinar a sua carreira, fazendo a sua matrícula em uma pós-graduação EAD nas áreas de gestão e educação. Você recebe outra totalmente grátis. Essa é a sua chance de investir em 2 cursos pelo preço de um e crescer profissionalmente. Aproveite essa oportunidade incrível de adquirir conhecimento em dobro com uma das melhores universidades do país. Estude com uma plataforma de ensino atual e inovadora, ideal para o seu smartphone. Acompanhamento em todo o curso e a flexibilidade que só o EAD oferece, com aulas 100% online. Confira o regulamento em pós.ubrapop.com.br. Ubrapop, o futuro começa aqui. Muito bem. Chegando aí na finaleira do programa, o que temos aí, produção, sobre Campeonato Gaúcho? Não? Ok. Então vamos ainda, quero só fazer um comentário. Eu não vi o Inter jogar ainda contra um time do seu nível para mais. Vai acontecer contra o Botafogo. O Flamengo não foi. O Flamengo era time B. Não. Era não? Não me decepciona. Tinha o Gerson, aquele Gonçalo Plata joga muita bola, tinha Léo Ortiz. O time B do Flamengo... Infelizmente a produção não deixa o programa debater, porque tem coisas para debater, entendeu? E eu não posso defender minha tese, vai demorar. Pega essa corneta. Vocês gastam todo, exatamente. Perdão, desculpa. Proposta de regulamento do Gauchão 2025. Acabou o debate. Vamos para a proposta regulamento Gauchão 2025. Vou ler tudo aqui. Leitura de tese. Primeira fase. 12 times divididos em 3 grupos com 4 equipes, fase classificatória com 8 rodadas, com apenas enfrentamentos com equipes das outras chaves. Times do grupo A enfrentam apenas os do B e do C. Por exemplo, as equipes da Série A, Grêmio, Inter e Juventude são os cabeças de chave. Semifinal e final. O líder de cada grupo estará classificado para a semifinal, assim como o melhor segundo colocado desse cenário seria definido campeão em mata-mata com jogos de ida e volta. Redução do número de jogos. Para os clubes que chegarem às semifinais seriam 10 partidas, os finalistas fariam 12. Ao contrário do ano passado, quando o campeão e o vice disputaram 16 jogos, cruza o disco final. Análise dos debatedores. Mas, um regulamento interessante, mas passando só o primeiro colocado. Olha, o Inter adora se complicar, hein, Gauchão? Cara, tá na hora, eu acho, de eles entenderem que a dupla Grenal tem que entrar só na parte final. Eu concordo. Entendeu? Tem que fazer aí, buscar uns 3 ou 4, que são os melhores do interior, para fazer um campeonato direto com a dupla Grenal. E não é soberba isso, cara, é realidade. Sabe? A gente tem que ver que a dupla Grenal é obrigada a antecipar o seu planejamento, é obrigada a fazer viagens, é obrigada a ter uma série de jogos desnecessários, sendo que vai sempre para a semifinal ou final. Para mim, isso aqui podia ser sempre. Exato. Esse campeonato curto. Então, é emergencial, mas mais curto ainda se não tivesse os cabeças de chave do Grêmio Internacional. Sabe?
pega os outros ali, Mas não dá, classifica Albano, um. não existe, cara. Mas classifica direto o primeiro de cada um pra jogar contra a dupla Grenal Tá, e e o acabou. interior nunca vai ver os torcedores do Inter, do Grêmio, não vão ver o time titular lá Faz um jogando. campeonato do interior, classifica Aí é 6, brabo, né, junta cara? com a dupla Grenal, vira 8, faz um mata-mata e deu, Tu tá quer o resolvido. sócio, Mas né? a gente faz um amistoso lá no excursão. interior. Com as reservas, com o sub-20. Isso. Mas é o que vai acontecer, Aaron. Não, Grêmio, mas, né, o Grêmio eu acho que não, porque defende o Octa e não vai ter uma competição de grande importância ao mesmo tempo do que o Campeonato Gaúcho. Mas o Internacional vai ter provavelmente a Libertadores. Que importância vai dar o Gauchão? Olha como vai ser o calendário em 2025. Não, é loucura. Dia 9 de janeiro começa o Gauchão. Em janeiro tem Sul-Americano Sub-20. O Inter provavelmente não vai ter Ricardo Matias, Gustavo Prado e Gabriel Carvalho. O Grêmio não sei se tem jogadores convocados. Aí vai ter a Copa Natan. Vai ter a Copa Fernandes. Natan, exato. Vai ter a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem é que vai jogar o Gauchão? E aí o time principal vai estar em pré-temporada. Vai ser uma bagunça, vai ser uma bagunça. Olha aí, então tem aí uma reunião, né, que tem que ser feita para que todos assinem, né? Para isso acontecer. Mas não tem saída, é faca no pescoço. Não, é exato, isso ou nada. é isso ou não Tem não que assinar, vai assinar e tá acabado. Não tem muito o que conversar. Até porque quem criou tudo isso foi lá a FIFA, não é isso? Criando o Mundial, Super Mundial. O Mundial é que gerou toda essa história. Uma agenda que já estava esgualepada agora. Não, aí no meio do ano vai parar o campeonato um mês. Para 2 ou 3 jogar o Super Mundial. É muito complicado. Não tem o que fazer, cara. Eu isso. tenho a ideia que tem que ser o mesmo calendário europeu no Brasil. Debateremos na sequência dos próximos jogos. Boa sorte ao Grêmio. Estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado pela audiência. Boa noite, meu caro Jonas Lebut. Um grande abraço, Heron, Albano. Sempre bom estar aqui com vocês. Vamos, Grêmio! Até a próxima. Vamos, Inter! Albano, um abraço. Boa noite. Obrigado aí, segue lá, @Bando Tricolor. E vitória do Grêmio hoje. Estamos no caminho. Valeu, abraço, até amanhã. Tchau.